acaso você já sentiu culpa por alguma coisa que você comeu? Ou já começou uma dieta na segunda-feira, tá bonitinho, contando as calorias, resistindo às coisas, né, que engordam, mas chega no fim da semana, você já está estressado, dormindo mal e querendo matar o primeiro que passar na sua frente? Pois é, isso já acontece com muitas pessoas, não só com você. E isso não é porque você é um fracassado ou não tem força de vontade. Você está, sim, com a estratégia errada. Por muito tempo a gente ouviu, e às vezes ainda ouve, aquela ideia de que, não, para você emagrecer, você tem que ingerir menos calorias do que você gasta. Mas isso é uma forma muito simplista da gente falar sobre uma coisa tão complexa que é o nosso metabolismo, porque ele depende de regulação hormonal, depende do seu sono, depende do seu nível de estresse, depende do nível da sua gordura visceral que está indiretamente ligada à inflamação e resistência à insulina. Depende de várias questões e não simplesmente como se fosse uma calculadora, o tanto que entra e o tanto que sai. O nosso corpo, ele é um organismo biológico, adaptativo e hormonal. Os hormônios nossos regulam tudo. Então, não é simplesmente a quantidade de calorias que eu vou ingerir que vai determinar que eu vou emagrecer, e muito menos ter saúde. Então, eu vou te explicar aqui qual é a estratégia correta. Vou te passar aqui 5 pilares importantes que você tem que ter em mente para emagrecer e ter saúde. Se você não precisa emagrecer, mas pelo menos alimente-se e faça movimento da forma que eu vou explicar para ter saúde. Então vamos lá. Primeira coisa importante, não é sobre quantidade de alimentação, e sim a qualidade da alimentação. Eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes a gente ouve, mas não dá a atenção necessária. Como que é isso? Porque 100 gramas de chocolate não é a mesma coisa para o seu corpo do que 100 gramas de feijão, 100 gramas de ovo. O seu corpo, ele precisa de determinados nutrientes. A gente tem os macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. E a gente precisa dos 3 em quantidades variáveis, dependendo da idade, dependendo do nível de atividade física. Mas o importante é, vamos fazer de uma forma resumida para entender. Carboidrato, importante prestar atenção na questão do índice glicêmico. Não é para ficar contando calorias, mas lembrar que o excesso de açúcar, de uma vez, ele pode fazer uma liberação muito grande de insulina e levar ao acúmulo de gordura de uma forma mais simplista. Então, é importante você colocar o carboidrato junto com outro macronutriente, por exemplo, a proteína. Por exemplo, colocar também com a fibra. Então, vamos lá. A proteína, ela é super importante e é um macronutriente que a gente não armazena. Então, a gente tem que consumir proteína todos os dias, ou animal ou vegetal. E de preferência, não em uma única refeição, em algumas refeições durante o dia. Outra coisa importante, a fibra. A fibra, ela é importante para a nossa microbiota intestinal. Cada vez mais está sendo estudado e mostrado a importância, porque o intestino, ele não é simplesmente só para absorver ou não determinados nutrientes, ele tem uma regulação hormonal intensa. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o eixo intestino-cérebro. Então, é uma regulação que atua no organismo inteiro. Então, as fibras é importante para essa regulação dessa microbiota, que são as bactérias que tem no intestino, que ajudam nessa questão de absorção e na regulação hormonal. Outra questão são os alimentos ultraprocessados. São alimentos que são muito palatáveis, mas eles, ao mesmo tempo, eles te levam até a comer mais, por serem mais saborosos, e também fazem mal para o seu corpo, alteram a microbiota intestinal, podem aumentar a gordura visceral, que a longo prazo está relacionada ao desenvolvimento de diabetes, por conta da resistência à insulina e doenças cardiovasculares. Então, resumindo, colocar carboidratos não sozinhos e nem em grandes quantidades, proteína todos os dias, colocar fibra na alimentação, gordura de preferência, pouca gordura saturada,
São as gorduras boas que vêm nas castanhas, no azeite, né, extra virgem, peixes. Então essas são as gorduras mais saudáveis. Então esse foi o primeiro pilar, né, que é a questão da qualidade da alimentação e não quantidade de caloria de cada coisa. Segundo pilar importantíssimo é o sono. O sono, ele é tão importante para a questão de emagrecimento e saúde, porque ele é durante o sono que a gente faz a regulação do hormônio da saciedade e do apetite. Então, se você tem um sono de má qualidade, essa regulação hormonal, ela acaba sendo inversa. Então, você, no dia seguinte, você tem mais apetite, e apetite por comidas mais palatáveis e que vão, infelizmente, levar a uma inflamação maior ou a engordar. Então, o sono de qualidade é super importante. Terceiro, o estresse. O estresse crônico, ele traz um nível de cortisol constantemente elevado ou acima do que deveria estar, levando também a um aumento da resistência à insulina, aumento de gordura visceral, comprovadamente. Então, isso também torna muito difícil o emagrecimento quando a gente está sobre um nível de estresse muito elevado. Às vezes você está comendo pouco, mas isso não está adiantando, porque a sua regulação hormonal está toda atrapalhada. Quarto, movimento. E aqui o movimento eu falo de duas formas, tanto a atividade física, que a gente tem pela OMS, Organização Mundial de Saúde, uma quantidade mínima recomendada, relembrando, de 150 minutos de atividade moderada por semana ou 75 de atividade intensa, além de treino de força. Então, além da atividade física, a gente precisa também prestar atenção no que a gente chama de movimento diário. Porque não adianta você ir lá para a academia, ficar seus 30 minutos e passar o resto do dia sentado vendo Netflix. Então você tem que se movimentar. Vai ali, em vez de ir de carro e puder ir perto, vai a pé, sobe um lance de escada. Algumas pequenas coisas, vai passear com o cachorro. Essas pequenas coisas acrescentam movimento diário na nossa vida. E o quinto pilar, que é o treino de força, tem a ver com o movimento também, que é, além desses 150 minutos que a OMS recomenda, pelo menos 2 ou 3 vezes de treino de força por semana. Por que que é importante esse treino de força? Porque é o treino de força que vai construir os nossos músculos, que tão importantes para o movimento, eles são importantes para o nosso metabolismo, porque o músculo ele gasta mais energia. Então, a gente gastando mais energia de forma mais eficiente também, a gente vai conseguir emagrecer e ter mais saúde ao longo do tempo. Então, são esses 5 pilares o principal. Isso tudo, cada pilar aqui daria um vídeo enorme, mas só relembrando, qualidade e não quantidade da alimentação, sono reparador, controle do estresse para diminuir o nível de cortisol, o movimento diário e a atividade física regular aeróbica e o treino de força para a gente construir melhor nosso músculo, para a gente poder aumentar o nosso metabolismo. Então, é isso, são várias questões e eu te falo que se você prestar atenção nisso e começar a adotar isso na sua vida, você vai ver que emagrecer não é contar calorias, como eu já disse aqui, e às vezes se torna até mais fácil, porque você vai comer pensando na sua saúde e indiretamente você vai emagrecer e vai eliminar a gordura e não a questão do músculo, e vai até fazer músculo se você incluir o treino de força. Então não é sobre balança e peso, e sim sobre a composição do seu corpo. Então a gente tem que diminuir gordura e aumentar massa magra, que é o que vai trazer saúde para a gente. Então, a próxima vez que você for se alimentar, não pense quantas calorias tem nesse prato, e sim quantos nutrientes saudáveis você está mandando para dentro do seu corpo. Então, se você achou que isso faz sentido, compartilhe esse vídeo,
se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, para você continuar recebendo esses conteúdos, porque é uma coisa muito complexa que a gente tenta resumir aqui. Para um acompanhamento melhor, a gente pode fazer uma questão individualizada no consultório, porque às vezes a pessoa fica um pouco perdida ali como fazer, né? Então, mas o importante, se você pegar esses princípios que eu te passei aqui e começar a adotar no seu dia a dia, isso aqui já vai te ajudar muito. E continue seguindo aqui o canal, porque a cada dia eu vou trazendo mais estratégias pra gente, porque não é sobre força de vontade, e sim sobre uma motivação maior, um propósito maior de buscar uma vida saudável e não uma vida de contar calorias e não de ter um abdômen em tanquinho e não de ser o mais forte da academia, e sim de longevidade, de uma vida com mais tempo livre de doenças. Esse é o nosso objetivo na medicina do estilo de vida e eu acho que tem que ser o objetivo de cada um de nós. Então, compartilhe esse vídeo para quem você acha que faz sentido e coloque algum desses hábitos na sua vida, porque você vai sentir que você vai emagrecer de uma forma imperceptível, porque não é o seu foco mais. Seu foco é alimentar-se e movimentar-se e dormir para ter saúde.